Além do estilo aguerrido de jogar e do cabelo platinado, o atleta Israel Damonte também chamava a atenção por um hábito estranho. Estava sempre olhando para o lado errado no momento das fotos com o time. Por trás deste costume curioso, há uma história trágica e emocionante que vai partir seu coração. Conheça ela agora. Um cara estranho na foto. No começo de 2020, o meio-campista argentino Israel Damonte encerrou sua carreira jogando pelo Banfield, time da primeira divisão argentina. Durante os 20 anos que atuou como profissional, jogou em diversos times argentinos e chegou até a jogar no Uruguai, no México e na Grécia. Ao longo da carreira, o jogador começou a chamar a atenção por motivos que nada tinham a ver com seu desempenho durante os 90 minutos de partida. Primeiro, começou a descolorir o cabelo. Seu pai não sabia se ele jogava bem ou não, pois tinha dificuldade em identificar Israel no meio de tantos jogadores com a mesma camisa. Era preciso que ele fizesse algo para se destacar dentro de campo. Dessa forma, descolorir o cabelo foi uma das formas que Israel encontrou para facilitar que seu pai o encontrasse no campo. No entanto, na última década o jogador criou um hábito ainda mais curioso. Onde quer que ele estivesse jogando, sempre que seu time tirava uma foto para o pôster, Damonte aparecia distraído, olhando para qualquer lugar aleatório, menos para as câmeras. Seria ele um cara marrento? Ou apenas alguém muito distraído? Poderia ser também uma forma de protesto. Nada disso. O gesto do atleta era muito bem ensaiado e tem relação direta com um momento triste de sua vida. A família Damonte. Israel era o segundo filho entre 5 irmãos. O mais velho, David, era o irmão com quem ele tinha mais afinidade. David era a referência para todos os outros irmãos. Como filho mais velho, muitas vezes era ele quem ajudava seus pais no cuidado com os filhos mais novos. Inclusive, quando Israel começou a trilhar seus primeiros passos no mundo da bola, era David quem prestava todo o apoio ao irmão, ajudando em suas necessidades, dando bons conselhos ou simplesmente ajudando a manter o bom humor, mesmo nos momentos difíceis. O único problema de David era ser um pouco distraído quando jovem. Quando os filhos da família Damonte eram crianças, toda foto de família em que eles apareciam juntos, lá estava o mais velho olhando para o vazio. Como estamos falando da década de 90, não havia câmera digital. Não era possível tirar uma porção de fotos em sequência e manter apenas aquela que ficou boa. A fotografia só era revelada alguns dias depois, quando finalmente descobria-se como ficou. E sempre que via David daquele jeito diferente, a mãe da família Damonte ficava muito irritada. Certa vez, depois de ver o resultado, ela tentou repetir a mesma cena numa nova fotografia, e mesmo assim, David persistiu na falha. O gesto do irmão mais velho acabou virando sua marca registrada, e depois de um tempo, ele começou a fazer isso de propósito, como forma de provocar carinhosamente a mãe. Até Israel entrou na brincadeira e começou a seguir o exemplo do irmão mais velho na hora das fotos importantes. Apesar deste pequeno detalhe, a família Damonte sempre foi muito ligada, até que um acidente ocorrido no final de 2009 mudou o rumo de tudo. Antes de continuarmos essa história emocionante, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis do mundo da bola. Um acidente trágico. Em 2009, Israel Damonte se encontrava na Grécia, jogando pelo Asteras Trípoli. Na véspera de Natal daquele ano, o jogador e sua família foram a Barcelona passear e comemorar a data. Após o jantar, Israel recebeu um telefonema vindo da Argentina. No início, ele imaginou que era sua família apenas o cumprimentando e desejando um Feliz Natal. Muito pelo contrário, era seu irmão Ivan, avisando que David havia sofrido um acidente automobilístico fatal. Para piorar a notícia, a esposa de David e seu filho também estavam presentes no acidente e não resistiram. Israel logo pegou um avião e voltou para a cidade natal, mas não chegou a tempo de ver o funeral. Ainda ficou algumas semanas na Argentina com sua família, até amenizar a dor pela perda do irmão. O início da tradição. Voltando um pouco no tempo, em 2007, Israel defendia o Arsenal de Sarandi. Naquela temporada, seu time chegou à final da Copa Sul-Americana. Na véspera do jogo decisivo, David foi visitar Israel no hotel em que os jogadores do clube estavam hospedados.
Durante a visita, Israel fez uma confissão. Em homenagem ao irmão que sempre o apoiou, iria posar para a foto com o time, olhando para o nada. David não se conformou com aquele absurdo e aconselhou: "Não faça besteira, é a foto do campeão." Israel não quis saber das sábias palavras de seu irmão. O Arsenal de Sarandi foi campeão e no pôster de campeão ficou eternizada a imagem do jogador da Monte mirando o vazio. Após o falecimento do irmão, Israel transformou essa atitude em um hábito. Era como se ele mantivesse a tradição familiar nos gramados mundo afora. A história se espalha ao redor do mundo. Por todo o clube por onde passou, Israel continuou sendo o cara esquisito da foto, que olhava para o lugar errado. Mas daí não era mais zoeira de família. O jogador manteve o gesto peculiar porque era uma maneira de homenagear o irmão e assim agradecer por tudo que David lhe ajudou. Só que a brincadeira demorou para ser notada. Alguns colegas de Damonte já tinham reparado que ele saía estranho nas fotos, mas não se importavam muito com a situação. Até que em 2016, quando atuava pelo Estudiantes de La Plata, um companheiro de equipe ficou realmente curioso em saber o motivo daquele gesto. Damonte foi contando para um colega, depois para outro, e assim sua história passou a ser conhecida. Logo em seguida, a história dos Damonte se espalhou. A imprensa soube da história e o fato acabou tendo mais repercussão que o esperado. Muita gente que fez parte da vida dos dois irmãos começaram a entrar em contato com o jogador. Alguns amigos do tempo de adolescência perceberam o fato peculiar nas fotos antigas e mandaram algumas para Israel. Muitas outras pessoas que também conheceram David entraram em contato com o jogador para conversar. Apesar da saudade, falar sobre o assunto nunca foi difícil para Israel. A relação maravilhosa que os dois tinham contribuiu para que haja apenas boas memórias sobre o irmão mais velho. Memórias tão incríveis que até fotos incomuns acabaram virando um grande sucesso. Na tela está um vídeo de um caso parecido com esse. Veja o triste motivo do porquê esse jogador faz a mesma pose nas fotos do time. Clique na tela e confira.